Estimados ouvintes, o nosso muito bom dia. Está no ar o programa Corrupção e Crime, a primeira edição do ano de 2022. E este programa é da inteira responsabilidade da Umunga e o apoio da Miserior. O ouvinte já sabe que o nosso objetivo é de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos nefastos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Nesta edição de 2022, garante a parte técnica o António Mateus, coordena este espaço Gabriel Romeu, na supervisão está João Malavindele, controla a transmissão do programa na página do Facebook da Umunga, Avisto Mbota, e a estagiária da Umunga, Valentina Sachilanda. Eu sou Donaldo Souza e estaremos juntos até bem próximo das 10 horas. Convido agora a Carmen Mateia para fazer assim o resumo de atividades da Umunga. Bom dia, Carmen. Bom dia, Donaldo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Eclésia. Nos últimos 15 dias, a Associação Umunga esteve trabalhando intensamente na defesa dos direitos humanos. Atualmente, a direção executiva da Umunga trabalha na província do Cunene, no âmbito da Plataforma Sul, relativamente à situação da seca e da fome no sul de Angola. A Umunga manteve no dia 13 de janeiro um encontro com a Associação de Estudantes do ISP Jean Piaget de Benguela, com o objetivo de traçar estratégias conjuntas para a promoção dos debates universitários sobre a prevenção e combate à corrupção. A Umunga manteve também um encontro com os moradores da Parada do Mangal, uma comunidade em situação de rua no bairro da Caponte, do município do Lubito, com o objetivo de se balancear como foi o ano de 2021 e propor às autoridades soluções de melhorias para o ano de 2022. A Umunga tomou conhecimento e continuará a acompanhar a preocupação do Sr. Manuel, que teve a sua motorizada roubada e o ladrão já foi identificado. As autoridades têm conhecimento, mas não conseguem solucionar o caso há quase 8 meses, sendo que ele enfrenta uma situação grave de saúde e dependia da sua motorizada para fazer o seu ganha-pão. A Umunga acompanhou com muita preocupação os acontecimentos de 10 de janeiro em Luanda, que resultaram na vandalização de bens públicos e do comitê do partido MPLA no Benfica. Condenamos e desaconselhamos tais práticas e apelamos aos cidadãos à necessidade de adotarmos uma postura cívica apesar das dificuldades. Ainda no âmbito destes acontecimentos, a Umunga, em conjunto com as organizações AJPD, ANO e ACC, tomaram um posicionamento público no sentido de condenar e apelar às autoridades a resolverem a situação e a adotarem uma postura imparcial dos órgãos de comunicação social. Foram estas as atividades desenvolvidas pela Umunga nos últimos 15 dias. Obrigado, Carmen. Até a próxima edição. Chefe. A situação social e econômica de Angola nos últimos 2 anos foi considerada agravada por causa do pouco poder de compra por parte dos cidadãos. O número de pobres a viver em condições lastimáveis multiplicaram-se de tal forma que os relatos de populares de diferentes pontos do país refletem a precariedade socioeconômica em que os angolanos se debatem. A seca no sul de Angola, a Covid-19 e a desvalorização do Kwanza
foram apontados como os principais fatores pelo que passam os angolanos. No final do ano passado, o governo angolano lançou a Reserva Estratégica Alimentar, que visa defender o poder de compra dos bens de amplo consumo da população. Numa primeira fase, o programa pretende colocar no mercado 354 mil toneladas de alimentos, na tentativa de fazer baixar na ordem de 5% os preços dos principais produtos alimentares da cesta básica. Uma pergunta que muitos angolanos fazem é: como o programa de reserva estratégica alimentar poderá recuperar a situação difícil que muitos cidadãos passam, se os mesmos produtos, na sua maioria, são importados e comprados em dólar? Perspectivas socioeconômicas para 2022 é o tema de hoje e os nossos convidados vão nos ajudar a refletir sobre este assunto. E para esta edição convidamos o jurista e líder associativo Pascoal Luís. O nosso muito bom dia. Bom dia, caro e caros ouvintes deste programa. Obrigado. E também convidamos o politólogo Jerônimo Chimbamba. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, caríssimo Donaldo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Eclésia. Obrigado. Nós convidamos também o economista Stover Ezequias, que ainda não está conosco. E convido também a si, caro ouvinte, para fazer parte desta nossa conversa. E para isso terá de ligar para os números 926 23 19 19, 996 19 19 19. E os nossos internautas já sabem que podem participar através da nossa página do Facebook. Eu quero começar por si, Pascoal Luís, para começarmos com a nossa conversa. Bem, o mandato do presidente João Lourenço tem sido marcado por uma série de manifestações, greves de várias classes de profissionais e uma situação socioeconômica bastante debilitada. Sendo este um ano eleitoral, será que podemos elevar as coisas, ou seja, as nossas expectativas com base, ou seja, este ano eleitoral, será que podemos elevar as nossas expectativas? Ok, portanto, a pergunta coloca de facto muito pertinente, no sentido de que precisamos informar as pessoas de que a democracia, dos vários modelos possíveis de organização que existem, temos a nível dos Estados, não é? A democracia tem se demonstrado um sistema de governo que melhor protege as garantias e liberdades fundamentais, sem desprimor de que a democracia não significa necessariamente desenvolvimento. Está lembrado, por exemplo, que a China é comunista, mas os índices de crescimento, e segundo os dados apontados, daqui a 2, 3 anos ultrapassam os Estados Unidos como a economia mais robusta do mundo. Então estamos a querer dizer o que diferencia a democracia com os outros sistemas é na questão do respeito dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. A questão do direito à manifestação, a livre expressão do cidadão é um corolário do próprio princípio democrático, ou seja, eu até fico admirado quando nós espantamos com o exercício normal das pessoas. E isto entra necessariamente na cena da chamada partição política e cívica, de que vamos ter, por um lado, um grupo que apoia e, do outro lado, um grupo de pressão. Mas se entendermos aqui a cidadania como aquele conceito dos gregos, a civitatis, não é? A civitas, não é? Quer dizer, que um cidadão vai, portanto, se imiscuir nos assuntos da cidade. Então vamos ter essas manifestações, vamos ter de facto as pessoas a reclamarem por algo que de facto entendem que é de seu direito e não têm. Portanto, é normal. E fico feliz que neste mandato do presidente João Lourenço, que portanto agora termina em 2022, os níveis de percepção a nível de democracia aqui, levanto principalmente a questão das manifestações, tudo quanto existem, portanto, temos aqui notado um evoluir nesta matéria. É sinônimo de que as pessoas, portanto, estão mais livres a nível de liberdades e, portanto, conseguem melhor exteriorizar o que lhes vem na alma. Portanto, é de facto normal.
Estamos em ano eleitoral, claro que o ano eleitoral, portanto, é uma repercussão do que vem sendo o comportamento social de 2017. Sabe que Angola entra numa profunda crise econômica em 2014, passado 2014, quer dizer, mais com maior incidência em 2015, onde, portanto, para além das várias commodities apontadas, o poderio de compra das pessoas, portanto, tornou-se sobremaneira dividido. Até porque existem dados do Instituto Global de Índice de Pobreza, o IGM, uma instituição internacional que todos os anos faz o levantamento sobre a questão da pobreza a nível do mundo, onde aponta de facto a Covid-19, a seca severa, questões climáticas, tiveram grande incidência naquilo que é, portanto, a situação atual. Portanto, claro, Covid-19, perca de empregos, sem desprimor de que nós também, não é, a nossa situação de empregabilidade não estava tanto tão famosa antes da Covid, de qualquer forma. Mas podemos assim dizer que, portanto, a Covid veio de facto acelerar aqui os níveis que se pretendiam para que houvesse algum crescimento neste desiderato empregabilidade, tendo atenção que a questão da empregabilidade não se resume simplesmente que temos jovens que não trabalham. Segundo os índices da Organização Internacional do Trabalho, empregabilidade, para, portanto, nós aferirmos a empregabilidade, é necessário ver, portanto, a camada juvenil ativa e aqui ligando o elemento dos que procuram emprego. Já não basta eu ter, por exemplo, segundo a Lei Geral do Trabalho, eu posso trabalhar com 14 anos de que eu tenho autoridade, por exemplo, dos meus pais, dos meus tutores. Mas não basta ter a idade ativa de trabalho, aqui também levanta-se a questão da pessoa procurar emprego. E podemos pegar, por exemplo, essa questão da procura de emprego, aqui entra em cena o Estado. Os outros países têm, por exemplo, os centros de emprego. Nós temos aqui, também temos centros de emprego a nível do MAPTES, mas precisamos, portanto, aqui informar melhor as pessoas de que podem ir nesses locais, portanto, deixar os seus currículos para, portanto, serem beneficiários de uma vaga. Mas aquilo também consciencializar os organismos que empregam de que existe, portanto, uma entidade para o efeito onde poderiam depositar as vagas. Um caso muito simples foi agora que aconteceu no Quero. Por exemplo, não havia necessidade nenhuma das pessoas fizerem filas à procura de uma vaga. No Quero não havia necessidade nenhuma. Questão estratégica, eu quero disponibilizar as vagas para o centro de emprego que assiste a uma PES, e uma PES, portanto, tem na sua base de dados os currículos depositados e, por sua vez, aqueles que, portanto, tiverem o enquadramento e, portanto, vai dando o seguimento. Mas, assim, portanto, a nível de lançamento da primeira conversa, de facto, o presidente João Lourenço, neste mandato que termina, para além das manifestações, e aqui manifestação a todos os níveis, sociedade civil, das classes sindicais, atenta, por exemplo, que a questão da liberdade sindical tem garantia fundamental, constitucional. Portanto, há esse desiderato, porque a questão que se coloca é a participação cívica e política não se consubstancia simplesmente de chegando o período de exercer o direito universal de sufrágio, que é o voto, que as pessoas vão às urnas e vão votar. Por exemplo, a participação cívica também se afigura importante no sentido de que as pessoas vão fiscalizando as atuações daqueles que têm o poder derivado, porque o poder originário é do povo, que de vez em quando vai, portanto, dar. E aqui termino citando, por exemplo, Norberto Bobbio, quando define a democracia, ele diz que a democracia é essencialmente um governo de transparência, por algo muito simples, é que, portanto, é necessário que se dê a conhecer o que está-se a fazer para o povo e é necessário que se governe, portanto, com essa transparência para que, de facto, possamos ter os níveis de percepção de como é que está, de facto, a ser exercido portanto, um determinado exercício político, para que possamos ter, portanto, aqui aqueles níveis que nós todos almejamos, que é o bem-estar social. Muito bem. Dr. Jerônimo Chimbamba, faço a mesma pergunta. Será que podemos elevar as nossas expectativas com base nessas séries de manifestações, greves de várias classes profissionais? Ok, muito obrigado. Primeiro dizer que em tudo na vida o planificar é dos homens. Gostar um pouco do microfone.
o planificar é dos homens, mas o agir é de Deus. Para dizer que falar de a questão em causa é olhar necessariamente por aquilo que a própria política diz, é a arte de bem servir, de bem governar. Essas sinarquias que estão acontecendo é em sede de uma falha da má gestão, ok? Porque necessariamente vamos perceber que a teoria do monopólio pelo poder descura aquilo que é a concorrência de governação, necessariamente. E tinha mesmo de falhar, por uma razão muito simples. Porque quem governa é aquele que já está há 46 anos. E durante esse tempo, de nada veio de novidade. No entanto, a insatisfação social tem que ver necessariamente com a não respostas daquilo que foram as promessas. E a sociedade não come promessas. A sociedade é governada para que seja firme e eficaz naquilo que são os seus propósitos. No entanto, o problema das manifestações elevam a um sentimento de que quem está a governar não está a corresponder com a expectativa. Porque o estar no sentido de governação é ouvir o povo. E será difícil, nessa Constituição que nós temos, será difícil governar com o povo, porque a Constituição ela tem uma razão atípica, ok? Onde o poder está centralizado numa só pessoa. O Presidente da República vem a ser ministro dos ministros, governador dos governadores, administrador dos administradores. Todos os poderes partem de lá. Nós vimos e ouvimos, através do governador cessante, quando dizia que a sociedade não deve nos chamar de irresponsáveis, porque as decisões são tomadas a partir de Luanda. Ok, quando nós monopolizamos, centralizamos o poder, infelizmente, não teremos sucesso social. É necessário que olhemos para a nossa mãe democracia, que foi conquistada com muito custo, desde 76 a 91, que até aqui não está a se viver a própria democracia. O fato de agora termos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, porque está a haver abertura de manifestação, não significa que já temos uma democracia sã. Não. É necessário olharmos para aquilo que foram as promessas, porque a insatisfação são o resultado das promessas. Aquilo foram as promessas, os 500 mil empregos, fazer de Benguela uma Califórnia. Essas promessas, não é? A insatisfação dos professores, dos enfermeiros, são resultado de promessas daquele que, quando esteve em fase da campanha eleitoral, prometeu fundos imundos. Quando o Caríssimo estiver a prometer à sua futura noiva que eu dar-te-ei isto e aquilo, quando vivermos juntos, e isso não estiver a acontecer, vai comprometer a relação. Então, para dizer que esses 4 anos de governação do presidente João Lourenço, e sobretudo o seu governo, que já está há mais de 46 anos no poder, mas devemos contar com a data de 2002 para cá, falhou. Falhou porque ainda o engenheiro José Eduardo Santos fez alguma coisa. E essa governação só está a cingir-se na corrupção. E mesmo a política da corrupção também está a falhar.
Por quê? Porque falar da corrupção em Angola é o próprio governo olhar para si mesmo. Porque são eles que desde lá para cá vêm a governar o país. E está a querer dizer que perante uma situação socioeconômica bastante debilitada, e sendo um ano eleitoral, não se pode esperar nada? Caríssimo, vou lhe dizer em abono da verdade que o problema de Angola não é uma crise econômica, é crise financeira que afetou a economia, datado de 2014. Então, quem entra para governar, e é mesmo também do mesmo sistema de partido, devia olhar para isso como uma bengala para poder dar respostas. Devia ser essa, olhando para o problema divisa, porque não há economia sem finanças. Falha, mesmo em casa, falha, não se faz plano sem dinheiro. Então, se era uma das razões a que o governo em causa percebeu, na verdade, devia necessariamente, não é, procurar protocolos de como buscar respostas, não é, através das Nações Unidas, através dos Estados Unidos. Agora, não é 3 meses depois vir a mídia dizer que eu não encontrei nada nos cofres do Estado, fazendo com que o outro venha à mídia também responder, enquanto que isso devia ser responsabilidade do Tribunal de Contas, não de quem está a começar a governar agora, porque ele deve fazer é arrumar a sua casa. Agora, perseguindo os seus, é a mesma coisa que dizer, não é, o caríssimo bater o seu filho na praça pública. É o que está acontecendo nessa governação. Porque os que estão a ser perseguidos são os próprios do sistema. Sim, tem a palavra, pastor. Ok, muito obrigado. Eu de facto, eu fiz uma leitura em função do contexto do programa. Eu não queria muito entrar em questões políticas. Penso que é uma oportunidade que nós temos de passarmos para a sociedade nossas perspectivas de crescimento. O ilustre Chimbamba empurra-me seriamente para este campo. Sendo certo que, portanto, algumas coisas que levanta têm alguma razão de ser, mas outra, portanto, fico de veras admirado, não é? Sobre a corrupção, por exemplo, há uma expressão que eu gosto de usar do Papa, do atual Papa, é o Francisco, o Papa Francisco. O Papa Francisco, num desses encontros, questionaram-lhe sobre a questão da pedofilia na Igreja Católica, e em função dos casos que vão surgindo. Lembra, por exemplo, que agora a Igreja Católica em Portugal está a financiar uma organização de sociedade civil para fazer um cadastramento e levantamento das vítimas do caso da pedofilia, por exemplo. O Papa, questionado sobre essa questão, disse: uma árvore a cair faz mais barulho do que uma floresta a crescer. A corrupção, e o caríssimo Chimbamba é politólogo, penso que domina isso. A corrupção tem duas faces. Nós estamos a falar da corrupção ativa e corrupção passiva. E, talvez não saiba, não são simplesmente os membros ou que pertencem, por exemplo, ao partido governante que estão lambuzados nessa questão. Há mais pessoas até que se calhar não dominam. Como deve imaginar, qualquer edificação é mais difícil do que destruição. Eu fico admirado com esses discursos que eu vou acompanhando ultimamente, que eu considero populismo, sensacionalismo, por algo muito simples. É que eram as mesmas pessoas que na altura diziam que não havia responsabilização dos que dilapidavam o erário público. Agora, há aqui um dado muito importante. É uma utopia nós pensarmos que todos, ou todos aqueles que dilapidaram o erário público são responsabilizados. Uma utopia.
Isso acontece que nem os crimes internacionais. O Tribunal Penal Internacional não responsabiliza todos os visados por algo muito simples, questões de provas. E aqui, para nós responsabilizarmos a questão da corrupção, há aqui aspectos que até às vezes ultrapassam nossas vontades. Como, por exemplo, temos que ter boas instituições de rastreio dos níveis, por exemplo, de desvio. E aqui desvio é algo muito interessante. Nós pensamos que vamos simplesmente ir para o exterior e analisar as contas, mas não. Internamente, existem pessoas que são chamadas pessoas de contactos, que são receptoras desses valores. Precisamos ir atrás, seguir quem são essas pessoas para os níveis de responsabilização. Agora, o problema da corrupção não é o que vai se resolver em 5 anos. Isso também é outra utopia. Conforme o presidente disse bem, na altura em que até houve proposta do grupo parlamentar da UNITA de uma lei de recuperação de ativos, por exemplo. Isto é um processo que até pode levar 30 anos de recuperação. É um processo que pode levar até 30 anos. Então estamos aqui com isso, portanto, a dizer que e depois liga-se a questão aqui, por exemplo, da seletividade, não é? Da seletividade. Que não, algumas pessoas estão a ser responsabilizadas, outras não. Acho que as pessoas não dominam, mas existe uma lei, a chamada Lei de Financiamento e Branqueamento de Capitais. Há um artigo, penso 57, que fala sobre a questão da responsabilização daqueles que dilapidaram o dinheiro público. Sendo certo que essa questão entra necessariamente nos tais chamados crimes patrimoniais. Os crimes patrimoniais são aqueles que, portanto, pode haver alguma desistência. E esta lei é clara a dizer que antes da sentença ter estado em julgado, antes da sentença na primeira instância, se não houver, portanto, danos de direito a terceiros, escusa-se a responsabilidade criminal de quem, portanto, devolveu os valores. Sabes que aqui em Angola houve, portanto, a lei de recuperação de ativos, por exemplo, aquela questão da corrupção. E muitos, se calhar, fizeram mão disto. Então, se calhar, eu queria ver, por exemplo, o jornalista, mas às vezes aproveitou-se desta brecha que a lei tanto colocou à disposição e passou. Mas deve ser, de facto, uma luta conjunta. Agora, a questão, por exemplo, de 46 anos, também é uma questão que eu não gosto muito, por exemplo, abordar. Porque, em democracia, não se grita aos 4 ventos alternância. A democracia, os governos têm programas eleitorais e esses programas são submetidos sobre o crivo do eleitorado e o eleitorado vai analisar qual é o melhor que lhe convém. Também é o que aconteceu agora em Portugal com Marcelo Rebelo de Sousa, na sua campanha. Uma das que estava lá disse, o teu governo não fez isso. Ele disse, é simples, vote para outro governo. Quer dizer, são coisas que nós não precisamos gastar energia, porque coloca a submissão do programa e aquele que melhor, aquele que tiver aceitação. Portanto, passa. Agora, uma coisa, vou ter que concordar consigo quando diz que, de facto, houve má gestão. E conforme disse bem, o planejar é do homem, mas executar é de Deus, não é? É claro que, em função mesmo dessas má gestão, desses erros que existiram, é que vai vendo, portanto, alguma correção nesse sentido. Agora, a questão que se coloca é, deixará de haver falhas? Não deixará de haver falhas. O que é importante é aprendermos com as falhas que já cometemos para que, de facto, possamos, de facto, ter níveis de aceitação ou níveis de correção a esse nível. Mas são questões que eu não gostaria muito entrar a fundo, porque até foge muito do tema que estamos aqui a abordar. Você gostava de... Sim, pode falar. Eu gostava de começar com uma passagem grega. Quid moveta avani moveto. Tudo é movido por uma força sempre que for necessário. Falar da corrupção, e o doutor disse muito bem, ativas e passivas. Os ativos, estamos a nos referir àqueles que estão no sistema de governo. Os passivos, estamos a falar a nós, peixes miúdos. Não é só isso. Nós peixes miúdos. Não, onde que vamos perceber que os ativos são os que estão no sistema de governo. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque a própria Constituição exara de que só pode ser administrador ou governador que é do sistema. Não.
E quem é do sistema, e nós o que estamos a apreciar, um momento só, um momento só, nós o que estamos a apreciar, um momento só, deixa que eu termine com o meu raciocínio para depois contrapor. Já vai me contrapor, já vai me contrapor. Já só ainda terminar o meu raciocínio. Já só ainda terminar o meu raciocínio, por favor. Posso ainda terminar o meu raciocínio? Posso terminar ainda o meu raciocínio? Contraria o silogismo de forma. Mas posso ainda terminar o raciocínio? Devo terminar o raciocínio para depois me contrapor. Traz essa regulação. Devo terminar o meu raciocínio? Vamos ainda. Vamos procurar não fugir do assunto. Correto. A Constituição da República exara de que o poder é centralizado. E não vamos ver nessa Constituição, por isso que ela tem de sofrer uma revisão. Não vamos ver nessa Constituição angolana de que alguém que não seja do sistema venha a ser governador. Isso é mentira. Me prove quem é, Vou te provar. quem é que está no sistema do governo como governador, mas não é do MPLA. Okay. Muito obrigado. Posso responder? Vai-se mesmo responder. Sim. Rápido. Okay. Então, no entanto, para olharmos, quando o doutor falava da fiscalização, ok, quem são os tais fiscais que devem acompanhar as atividades públicas administrativas? É o próprio governo que tem esses elementos para o efeito. Portugal tem esses elementos que no governo tem de haver área de fiscalização para acompanhar as atividades administrativas públicas de uma determinada entidade. Agora, quando olharmos para a seletividade, nós temos de dizer com razão de causa. Seletividade, ok, estamos a registrar que certos governadores, certos administradores estão a ser pegos em função daquilo que é o sistema. Mas aqueles de quem se publicaram casos a Lussati, casos que indivíduos que nós muito bem conhecemos. Agora, falar de 46 anos, eu acho que pensar que é uma palavra vaga, estamos a nos mentir a nós mesmos. Se nós temos a noção de que Angola é um país democrático, de 92 para cá, vamos só contar 2002 para cá, não é? O que nós estamos a registrar é que o mesmo sistema que proclamou a independência é o mesmo a governar. Quando é que vamos perceber uma boa governação? Quando não há alternância no poder. Então, de 2002 para cá, o mesmo sistema está a governar e as coisas falham. A quem devemos imputar responsabilidade? Tá? Nós, às vezes, devemos olhar para as coisas com olhos de ver, porque percebemos que estamos mais a politizar a cidadania do que, não é, o próprio direito declarado a 10 de dezembro, não é, dos direitos humanos. Bem, temos o nosso primeiro ouvinte, o Pascoal já vai falar. Vamos só atender aqui o ouvinte. Alô, muito bom dia. Ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Senhora, seja bem-vindo ao nosso programa Corrupção e Crime. Com o que estamos a falar? Senhor José Chiloia. Estamos a falar hoje sobre perspectivas socioeconômicas para 2022. Qual é o seu contributo? A econômica do nosso país é dizer que, pronto, tudo acaba mesmo nós, né? A pessoa deve procurar a sua empresa, o seu emprego. E naquele tempo do nosso presidente, José Eduardo Santos, havia, as pessoas comiam. Todo mundo comia, tiveram bem, uns iam fora do país, na América, na China, e conseguiam tudo. Mas agora, depois de vir a crise, então tudo travou. No mandato do nosso presidente, João Lourenço, que o problema é de que
tudo que ele queria fazer, tudo aquilo que queria se fazer, já não está certo, porque está preocupado com essa doença. Então, por isso que muitas coisas que nossa economia não está assim bem. E depois, ele está a criar esse problema da manifestação. E também quem deu mesmo a ordem de manifestação é mesmo o seu presidente, João Lourenço. Mas também ele disse que a manifestação é para estragar o bem público. E não é para estragar o bem privado. Então é para que cada um, que é cidadão, deve fazer, ou deve reclamar aquilo que é do seu direito. Mas às vezes, através da democracia, da permissão, o nosso entendeu que cada um deve fazer, sua empresa, onde trabalha, ou naquilo que ele sente, deve falar e deve falar. Mas não é para fazer manifestação para as pessoas, queimar as criaturas, para as pessoas. Agora, a economia, é mesmo que nós pagar a economia nossa, é mesmo a Covid-19. Pode fazer 2 anos e tal. Então, isso é que está a causar os problemas. A cesta básica continua a subir, o crime de fuga está 500 kwanza. Sim, senhor. E pagar também luz, nós já temos que pagar 6 mil, 7 mil, 8 mil no mês. Então, tudo está gravado, então é uma coisa que não está boa. Sim, senhor. E também nós, os ouvintes, às vezes criticamos, falamos também aquilo que não é. Criticamos, falamos mal do nosso executivo, falamos mal do nosso presidente da República. Não fica bem também essas coisas, não, porque é melhor respeitar o governo, respeitar aquilo que está bem, porque há uns que também rezam e faltam o respeito do governo, também não fica bem, porque às vezes também está a trabalhar, porque trabalhar não é comer. Okay. E há uns também que pensam que o poder se entrega tipo pão. Não é assim, porque estava aqui não é assim. Tudo vem assim devagar, não é assim. Até eu ouvi o juiz que estava lá por tempo, que 5 anos não se resolve nada. 5 anos não se resolve, então ele quase ia arrumar a casa. Quando vai arrumar a casa, aquilo que o nosso juiz estava lá por tempo. Há 5 anos a corrupção não acaba, tudo ainda vai ainda, ela continua. Sim, então, é dizer que nós vamos ser calmos, não vamos faltar respeito. Ajuda a igreja, mesmo levar a coisa da igreja, respeitar, e se primeiro respeita o governo da terra, depois é que tem que respeitar o governo do céu, que é Deus. Muito é verdade. obrigado. Então, a minha questão era essa mesmo. A nossa manifestação através da crise da economia, faltamos respeito ao nosso executivo, não fica bem. Muito obrigado, meus jornalistas, convidados. Estamos juntos, bom trabalho. Obrigado nós, senhor José Chiloia, pela sua audiência. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Bom dia. O que estamos a falar? O Marcos Catambe. Senhor Marcos Catambe, tenha bondade. Tomás Catambe, tenha bondade. Bem, eu estou a acompanhar atentamente o programa desde o princípio e para ver as intervenções dos 2 painelistas. Na verdade, eu gostava de trazer aqui uma abordagem tanto imparcial e na visão de um patriota, como angolano, porque às vezes eu percebo que os problemas do nosso país discutem muito com base às cores partidárias, ou seja, as pessoas às vezes conversam no país em função das cores partidárias. Isso não nos faz bem. Na minha visão, o grande problema de Angola nunca foi a corrupção. Nunca foi a corrupção. A corrupção nunca foi o maior problema de Angola e a corrupção não é o maior problema de nenhum outro Estado. Para mim, o maior problema de Angola é a impunidade. Quando há corrupção, ou seja, a corrupção é um mal em que todas as sociedades a nível do mundo, nós encontramos, até na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos da América, nós encontramos políticos corruptos. Encontramos a corrupção. Só que o problema é como é combatida a corrupção, como é que é visto a tal corrupção. O que aconteceu em Angola é que havia tanta corrupção, né, mas havia muita impunidade, ou seja, as pessoas cometiam o crime da corrupção e não eram combatidas, não eram tidas nem achadas no tribunal que para serem julgadas, que para prestarem conta, enfim, e isso estragou o nosso país. No entanto, quanto às manifestações que também abordou-se ali, é bom dizer aqui que as manifestações é uma expressão de que alguma coisa não está bem. Quando um grupo, um sindicato, um grupo empresarial se levanta para manifestar, quer passar a imagem de que alguma coisa não está bem, que
queremos que você dialogue conosco, queremos que você mude a realidade. E, na verdade, é bom que o partido dominante perceba isso e que é responsabilidade, ou seja, a condição social degradante que os angolanos vivem. Querendo ou não, nós atribuímos a culpa ao partido MPLA. Eu não gosto de estar mas ao partido MPLA. Por quê? Porque eu não vai ser um pouco mais rápido, senhor. Sim. Eu não diria que tem simpatia aqui. Mas praticamente de 2012 até os dias de hoje, nós temos praticamente uma governação tanto quanto num clima de paz, né? Porque antes de 2012 ainda havia zonas cinzentas e não era praticamente governado tão pelo havia ali alguns grupos que ficam bonitos. No entanto, 2002 para cá, não tem como nós não atribuirmos os problemas, a situação degradante, a situação social não tão favorável que os angolanos vivem ao não partido dominante. Mas o que temos que fazer é o quê? Criticar também não. Temos que contribuir, temos que ajudar, temos que ser pessoas que também vão participar nesse combate à corrupção, como tem dito o presidente. Temos que denunciar a corrupção. E o Pascoal Luís disse algo muito bem sobre a corrupção ativa e passiva. Nós não temos que também ser cúmplices ou fazer parte da corrupção passiva. Porque às vezes nós dizemos assim, não estamos a combater a corrupção, está a haver corrupção, alguma coisa assim, mas somos nós que na estrada queremos corromper o trânsito. Okay. Somos nós que nas escolas queremos corromper o professor. Então, isso é uma questão de consciência, é extremamente importante. Sim, que todos os angolanos possam contribuir para o combate da corrupção e da própria impunidade, denunciando os atos de corrupção. Sim. Não permitir que tanto a corrupção passiva e ativa façam parte do nosso dia a dia, de modo que construamos uma sociedade digna para que todos possam viver com dignidade. Ok, muito então, obrigado. Esse é o meu contributo. Sim. E para dizer ali o jurista Pascoal Luís e ali o nosso politólogo. Obrigado. E coração de bom trabalho para o nosso caro jornalista e estamos de escuta. Obrigado, nós, Tomás Katambe. Temos mais um ouvinte, depois vamos continuar com a nossa conversa. Vamos só atender este ouvinte. Alô, ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, sim. Ok. Como te chama? Qual é o seu nome? Alô? Alô, sim. Fala com Carlos Calepete. Carlos Calepete, vai ser um pouco rápido. Qual é o seu contributo? Sobre o ponto de vista da situação da corrupção, eu diria que Angola ainda a situação da corrupção está muito gravosa, porque devido à degradação do tecido humano que está cada vez mais a desenvolver a situação da fome, a situação crítica da fome. Então, isso faz com que a própria situação da corrupção cresça mais, porque quando a pessoa está a sentir fome e alguém vem para poder aliciar, automaticamente ele vai poder receber, não vai olhar atrás. E quanto à situação da manifestação, realmente quando alguém se manifesta é porque algo está mal. E também quando alguém manifesta é porque ele quer ideias positivas para que tu possa melhorar na sua própria governação. E isto a gente não estamos a ver no atual governo. E sim, houve abertura, está tudo bem, mas nós vimos muitas torturas dos manifestantes. Sim, são baleados, isso nós assistimos realmente e vimos. Tá? Isso não é porque nós estamos a falar política, não. Estamos a falar coisas ou factos que ocorreram que a gente também presenciamos. É por ali. Então, partindo pela situação da governação, eu diria o seguinte, um dos artigos da Constituição da República de Angola diz que Angola é uma república soberana e independente, baseada na liberdade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Realmente o governo tem que colmatar ou suprir essas diretrizes que está plasmado na própria Constituição. Mas infelizmente a gente não estamos a ver isso. Não há solidariedade com o povo está a morrer de fome. Tá? Isto é complicado. E quando o povo reclama, diz que está a reclamar à toa, são arruaceiros. Mas não é isto.
Obrigado, senhor jornalista, por ter me dado essa oportunidade e a missa da Rádio Católica de Angola, em particular de Benguela. Muito obrigado, bom trabalho e que Deus lhes abençoe rica, poderosa e abundantemente. Obrigado, não, Sr. Carlos Calopeto. Queremos só fazer lembrar aos nossos estimados ouvintes que estamos a falar hoje sobre perspectivas socioeconômicas para 2022. O que o cidadão espera para este ano? Então, queremos ouvir de si e também para os nossos internautas podem apresentar os seus contributos através da nossa página do Facebook. E vamos continuar aqui com a nossa conversa. E já para aproveitar também com as contribuições dos nossos ouvintes, quero me dirigir a si, Pascoal Luís. O Executivo angolano prevê um crescimento de 2,4 pontos percentuais da economia do país. Na sua opinião, sobre este crescimento, será que haverá uma sustentabilidade ou será sustentável? Ok, as projeções macroeconômicas são de veras importantes no sentido de que tanto o Executivo, para materializar aquilo que é a sua tarefa primordial, natural, que é da satisfação de necessidades coletivas, precisa de recursos, não é? Até está lembrado, por exemplo, que eu não sou economista, mas os economistas, quando falam que o principal problema da própria economia são dos elementos preponderantes. Primeiro, as necessidades ilimitadas e segundo, a escassez dos recursos para combater essas necessidades. Então, daí entra em jogo a economia para, de facto, saber racionalizar como é que esses recursos poderão ser alocados para que tenham um impacto preponderante na satisfação das necessidades coletivas. Quando temos esses níveis de projeção, a nível de crescimento, deixam-nos de veras satisfeitos por algo muito simples, é porque nós teremos capacidades de, tanto, combatar outras necessidades. Poderíamos dizer, tanto a nível da projeção da própria economia, temos, por exemplo, a questão da própria inflação, que vai também trazer outras condicionantes, mas se nós, portanto, analisarmos esses níveis de perspectiva a nível de crescimento, é sinal de que teremos, ou seja, o Executivo terá manobras de fazer vincar alguns programas sociais que reclamam alguma intervenção. E aqui já, portanto, entrando diretamente no que trouxe aqui, para nós abordarmos as perspectivas socioeconômicas, por exemplo, sociais, poderíamos levantar com maior incidência a grande problemática da recuperação do poder de compra das famílias. É importante, é necessário que isso exista. Note que, por exemplo, existe o Programa de Desenvolvimento Nacional 2018-2025, onde traz algumas linhas sobre a atuação do Executivo em algumas áreas. E um dado interessante que pode-se encontrar neste programa é, por exemplo, o surgimento dos centros de ação sociais, por exemplo, os tais chamados casas, que é isso o nome. Isto para quê? Vê que de 2018 já se projetou essa questão, para que se possam, por exemplo, atender às vulnerabilidades sociais do próprio povo. Levantamos aqui a problemática, por exemplo, da Covid, que empurrou muita gente ao desemprego, mas o governo não pode se desonerar da sua responsabilidade, que é, portanto, o bem-estar. E aqui poderíamos, portanto, levantar também a necessidade, por exemplo, de existir o tal chamado banco alimentar. Em qualquer nação, por exemplo, as mais desenvolvidas, por exemplo, os Estados Unidos chamam a bolsa alimentar. Portanto, é necessário nós tentarmos analisar aqui algumas questões para que possamos ter esses níveis com o objetivo primordial de combater as necessidades. Na política cambial e fiscal, monetária e redistributiva, por exemplo, poderíamos aqui até levantar a questão da política redistributiva e ligando aqui a vertente da política fiscal. Em qualquer parte do mundo, as receitas que o Estado portanto, vai combater as necessidades coletivas de eleição natural são os impostos. E vê, por exemplo, uma questão muito caricata.
por exemplo, nos Estados Unidos, para se aferir se um cidadão o nível de aceitação de valor de um cidadão é se ele paga os impostos. Por exemplo, isso é muito sério. Quem não paga imposto é algo muito perigoso. E nós aqui aos nossos níveis, o Estado tem alargado a base tributária, não é? Nós tivemos há pouco tempo o IVA, tivemos há pouco tempo, deixamos de ter taxa de circulação e passou para o IEVM, que é o Imposto sobre os Veículos Motorizados, como quero dizer, aqui explicando aos nossos ouvintes que a diferença entre taxa e imposto é que a taxa existe o elemento da contraprestação, ou seja, se eu pago uma taxa, espero em contrapartida que o governo preste um serviço. Já o imposto tem um caráter de não esperar uma contraprestação, uma contrapartida, por algo muito simples, até que o imposto é criado por lei. Portanto, os impostos entram dentro da política das receitas que o Estado tem para colmatar as necessidades da própria sociedade. E nós tivemos, portanto, esse alargamento e depois tivemos a questão, por exemplo, do IRT. Aqui, a nível da política fiscal, que nós, por exemplo, poderíamos levantar e depois entra na questão da política redistributiva, é que o governo não tem capacidade, por exemplo, de dar o mesmo emprego a todos. Ou seja, o governo não pode empregar todos na AGT, não pode empregar todos na Chinas, não pode empregar todos na Sonangol, mas o que pode aqui existir, até pela condicionante natural, até mesmo a nível do próprio setor empresarial privado, não são todos que estão, por exemplo, das melhores empresas. Okay? O governo isto não consegue controlar. Mas o que o governo pode fazer é a tal chamada, a política, é fazer mão da política redistributiva. E aqui a política redistributiva significa necessariamente dizer que obedecendo à qualidade do sujeito. Portanto, quem tem um número maior de rendimento paga mais imposto. E aí o governo, portanto, com os impostos arrecadados através do imposto de rendimento de trabalho, vai depois reverter para a coletividade no seu todo. Então, são, por exemplo, algumas questões que nós poderíamos aqui agora analisar sobre as perspectivas socioeconômicas deste ano. Uma outra questão que eu gostaria, portanto, por exemplo, também de fazer a colação é o Cuenda, não? Cuenda, estamos lembrados que agora penso que todas as províncias foram abrangidas pelo Cuenda, que é assistência monetária direta às famílias. Vê que, por exemplo, o Cuenda também já aparece no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2025, também consta. E um dado muito interessante é que este Plano Nacional de Desenvolvimento faz menção aos 12 indicadores preponderantes, me refiro, portanto, ao Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento 2030 e a Carta da União Africana de Desenvolvimento 2063, onde vai trazer alguns condicionantes sobre a educação, sobre essa questão toda. Mas aqui o Cuenda, tanto a nível de perspectiva de sugestão, há um programa que se está a acompanhar com o Cuenda, que é da assistência monetária às crianças. O governo também tem esse programa. Já está em execução? Certo, já está em execução. Só que este programa não está em execução em todas as províncias. A nível de perspectiva que nós poderíamos levantar aqui é que, portanto, este programa chegue, por exemplo, a todas as províncias a par do Cuenda. Portanto, em função do número de filhos menores que o agregado tem, é disponibilizada uma verba de assistência social para esta família. Depois tem outros programas, né, que as próprias administrações perseguem, que é o Programa de Investimento Público, o PIP, o Programa de Desenvolvimento Local, o Programa de Combate à Pobreza, por exemplo. São esses indicadores que, para nós, tanto a guisa de lançamento sobre a perspectiva, no nosso entender, portanto, se deve ter atenção para que se possa acudir de forma preeminente, urgente e gritante às necessidades. Portanto, imposta primeiro pelo percurso que nós vamos tendo, ok? Nós vamos tendo, apesar de que nós agora fizemos a substituição de 2002 até ao momento, mas também, de facto, não estamos a dizer com isto que, de facto, tudo está bem, por algo muito simples. É que quem faz a sociedade, quem faz o país são as pessoas. E as pessoas são dinâmicas. E essa dinamicidade vai importar que aquilo que não era aceito ontem possa ser aceito hoje, e o que não é aceito, o que era aceito ontem não é aceito hoje, portanto, e vice-versa. Que deve, de facto, aqui existir essa sinergia, de facto, com essa vontade contributiva
de melhor, portanto, ver as coisas de forma que possam ser aceitáveis. E falando em programas, Dr. Jerônimo Chimbamba, o custo da cesta básica continua sendo uma das grandes preocupações dos cidadãos. E, no ano passado, o governo angolano lançou a Reserva Estratégica Alimentar. Acha que se pode ultrapassar esta situação? Ok. Primeiramente, devo dizer que, segundo a teoria de Nossa Teresa de Calcutá, ela dizia que a família está em primeiro lugar. Por isso, se queres promover a paz no mundo, ame primeiro a família. E ao falar das cestas básicas, estamos necessariamente a olhar por aquilo que as famílias devem viver. A família é o primeiro agente de socialização. Para falarmos do social, vamos começar do primeiro agente social, que é a família. As planificações financeiras das famílias falharam por conta da inflação. Ok? A inflação é que está a ser o bode expiatório, não é? Da coisa que não vai bem, não só para a sociedade, principalmente para as famílias. Porque começa-se na família, não é? A própria interação social, por causa mesmo da própria escassez financeira. Ok, vamos registrar, até em casa não há mais transparência financeira. As famílias perderam o poder de compra. Logo, a teoria das 4 verdades fundamentais do lar, que faz constar no meu primeiro livro, Diálogo, Escuta, Perdão e Aceitação, perdeu-se. Por quê? Porque o esposo não tem mais tempo de explicar na sua esposa quanto é que ele ganha e como é que vão fazer com esse dinheiro. A esposa também diz que o dinheiro do marido é sagrado. Os filhos acabam por ser vítima nesse sentido. Vão às ruas procurar metais e outros instrumentos para vender, para também terem dinheiro. O que vemos agora por conta de uma cesta básica que está um tanto quanto exuberante, vemos agora como consequência. Porque nós, antes de falarmos de perspectiva, temos de fazer uma retroexpressão daquilo que foi em 2021. Ok? No entanto, consequências que nós vemos: índice de delinquência, criminalidade, estou a dizer, o elevado. Isso não significa que nos países sérios isso não existe, mas agora aumentou. Criminalidade, prostituição, até do ponto de vista antropológico, aquilo que se chama de feitiço. As pessoas agora recebem feitiço para subir na vida. Tudo porque aquilo que é fundamental, que é a alimentação, o nosso Estado não está conseguindo levar na casa das pessoas. Em que sentido? Porque o fundamental não é dizer que a fome é relativa. Logo estaremos a dizer que também, não é? A pobreza também é relativa. O fundamental não é isso. O fundamental é pormos no OGE o caso fundamental, que é a fome e a pobreza. Consequência do desemprego. Houve muitos despedimentos em 2021. O Estado, em vez de se aproveitar desses ativos e passivos que recuperou para dar potência ao empresariado privado, não. Hoje eu quero, já não é mais privado. Sabe-se que o Estado é o maior empregador a nível do mundo, mas não é o melhor. Logo, tem de dar espaço aos outros para poderem colmatar essas necessidades.
quando tudo fica só sob a tutela do Estado, vamos registrar índice de insatisfações na mesa das pessoas. Porque no tempo em que as coisas eram, na sua maioria, eram privatizadas, a Angualissar era o elemento-chave que ajudava a que as cestas básicas tivessem um índice, não é, um pouco baixo. Agora, depois da recuperação desses ativos, em vez de o governo se aproveitar desses elementos, porque o problema fundamental de uma sociedade é a fome e a pobreza. E agora com a reserva estratégica alimentar? Necessariamente, olhando para isso, vamos andar naquilo que o doutor disse, o Cuenda. O Cuenda é um dos elementos que foi empregado. É preciso percebermos com olhos de ver. Em ciências políticas, isso existe. Casos emergentes, Cuenda, é para acudir às famílias mais carentes. Não é para suprir a necessidade desses que estão aqui nos cascos urbanos que também querem beneficiar-se do Cuenda. Não. É preciso olhar para as pessoas com olhos de ver. O PIB, na minha razão de ser, não é? Enquanto formado na área, o PIB não devia ser prioridade em 2021. Tudo por conta da Covid que se alacrou aqui. A Covid, não é, confiscou as ações que o próprio governo devia exarar. Logo, por conta disso, o PIB também é um dos elementos fulcrais, que os partidos, quando estão em campanha eleitoral, introduzem como reabilitações das estradas, questão das escolas, tudo isso são elementos que se elencam na campanha eleitoral. Agora, a necessidade primária, esses ativos, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Os 500 mil milhões de dólares que se recebeu nas mãos do Zenu. Eu estive com um economista. Disse, nós somos 33 milhões de habitantes. Os 33 milhões de habitantes, esse valor que se recuperou, ainda sem falar dos 900, que é do genro do ex-presidente Agostinho Neto, devia acudir à sociedade durante 10 anos. Logo, estamos a dizer que a causa Covid não deve ser o elemento fulcral em 2022. Tudo porque o governo elencou tudo para si. Tudo que era privado, agora foi para as despesas do Estado. E podemos esperar alguma coisa com razão? Ok. Podemos, se haver vontade política. Só se haver possibilidade de desconcentrar e descentralizar o poder. Só se haver vontade de não politizarmos ou não partidarizarmos as coisas públicas. Porque todos nós que estamos aqui, o Avisto e o caríssimo aqui o doutor, todos nós não precisamos ser do partido para contribuirmos para o sucesso da sociedade. As competências, não filiações. Isso vai ajudar. Tem muitos economistas para nos ajudar. O doutor que saiu há pouco tempo. Para nos ajudar a perceber que a economia é o elemento fulcral. E nós nos esquecemos, estamos a pôr na comunicação social de que a nossa crise é econômica. Não, nossa crise é financeira, que afetou a nossa economia. Mas vamos lá para frente. Acho que se haver vontade, por conta da campanha eleitoral que se vê aí, se haver vontade, acho que de se poder fazer com que todos participem desta ação, acho que haverá soluções para o efeito. Porque disse que o orçamento para este ano, não é, teve um acréscimo elevado de 26,8%, não é? O setor social também, não é? Que teve um bônus a isso. Mas o que
O que as pessoas aqui querem saber é o que está a se fazer com os impostos. Nós temos o Ministério da Reinserção Social. Não vou para Portugal. Aqui na Namíbia há subsídio de pobreza, há subsídio de desemprego. Estas ações devem ser respondidas e correspondidas com os deveres. Porque não podemos aqui pintar aquilo que está preto. Temos de dar oportunidade a todos, porque cada um com sua ideia pode contribuir para o bem social. Sobre a reserva estratégica alimentar, cara, eu particular, por exemplo, não sou formado em economia, eu estudei direito, mas quando tanto venho para essas conversas, procuro no máximo ver alguns dados sobre os que estudaram, falam sobre isso, porque é importante para mim não pensar o que eu acho o correto. A Reserva Estratégica Alimentar surge em 2018, por exemplo, e aqui discordando com o Dr. Chimbamba, o PIM não surge em 2021, o PIM surge em 2019. Tanto mais eu que te falo, por exemplo, eu trabalhei numa das comissões de avaliação desses projetos no município do Rubal, em 2020, lançamento de 2019, com efetuar de 2020. E o PIM surge necessariamente porque o PIM surge necessariamente com a ideia que nós todos temos e perfilhamos, que a vida faz-se nos municípios. Então a ideia é, se a vida faz-se nos municípios, quais são as condições de habitabilidade e bem-estar que as populações que lá se encontram têm? E uma das necessidades mais gritantes a nível neste âmbito tem-se sobre a dúvida a questão, por exemplo, da educação e da saúde. Era necessário ter mais escolas, como era necessário, por exemplo, ter mais hospitais. E sem desprimor, por exemplo, é uma das problemáticas que mais acutilam as nossas sociedades, especialmente a nível do município do interior, a problemática do fornecimento da luz elétrica. Quer dizer, até podemos colocar na perspectiva para este ano, perspectiva social, o índice de desenvolvimento neste âmbito, por exemplo. Então, o PIM surge necessariamente, portanto, sobre essa questão. Sobre a reserva estratégica alimentar, nós, apesar de vivermos num Estado democrático e constantemente sistema econômico ou modelo econômico, economia de mercado, que vamos entender que um dos princípios primordiais na economia de mercado é menos Estado, mais privado, ou seja, desde os meios de produção, quem responde àqueles seis problemas, por exemplo, da economia, o que produzir, como produzir, para quem produzir, como produzir, onde produzir, quanto produzir. Na economia de mercado, quem responde, por exemplo, são os privados. A Grande Depressão de 1929 veio, de certa forma, desconstruir a ideia de que existia uma mão invisível que autorregulava o mercado, que era necessária a intervenção do Estado nesse âmbito. O Estado não pode ser, por exemplo, o maior empregador no país. Por exemplo, eu acompanhei um discurso do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que diz: olha, criamos, por exemplo, em um mês 40 milhões de empregos. Mas aqueles dados não foi o governo que criou. O que deve existir neste âmbito, e nós devemos incentivar, é que haja menos presença do Estado na economia. Daí que temos, por exemplo, o ProPriv, né, que nós temos aqui em Angola, que é o projeto de privatização das empresas, que agora foi o BCI, foram outras as fazendas e tudo mais, que o Estado vai se desfazendo, os ativos na Sonangol, quer dizer, um efeito cascata, que o Estado vai se desfazendo, vai saindo primordialmente desse setor da arrecadação, por exemplo, desse setor, por exemplo, lucrativo, e o Estado vai procurando se resguardar naquilo que é a sua função natural, que é manter a segurança do cidadão, que é satisfazer necessidades coletivas, e, portanto, vai deixando a área financeira, portanto, para os empresários. A nível da Reserva Estratégica Alimentar e Econômica que coloca, a Reserva Estratégica foi decidida em 2018 e são 11 produtos primordiais que incidem sobre a Reserva Estratégica Alimentar. Os preços, portanto, isso os economistas explicariam melhor que nós,
os nossos produtos da cesta básica, na sua maioria, são importados. E nós não compramos com a nossa moeda local, compramos com divisas. E tanto nós estivemos aqui e vivemos, e hoje eu já tive dados há pouco que tanto a escassez de divisa a nível do mercado formal parece que está a se regularizar. Quando digo formal, a nível dos bancos, porque até existem políticas cambiais para o efeito, né? Estamos lembrados, por exemplo, o aviso 10 do BNA, que orienta a disponibilidade das divisas, por exemplo, para as pessoas. Mas estou aqui a me referir, portanto, que compram seus produtos fora com divisas. E, normalmente, o preço final terá fortes incidências, primeiro, sobre esses indicadores. Portanto, a reserva estratégica alimentar aparece, tanto neste sentido, de tentar equilibrar o próprio mercado a nível de disponibilização do produto da cesta básica. Aqui me refiro, por exemplo, ao arroz, a fuba de milho, a fuba de trigo, a farinha de trigo, desculpe, o óleo. São 11 produtos no total. Qual é a ideia do governo? E mais, a Reserva Estratégica Econômica e Alimentar não é um programa eleitoral, é algo que veio para ficar. A ideia portanto, que em função ou através da Reserva Estratégica Alimentar se vai regularizar o preço do próprio mercado, ou seja, a disponibilidade que o empresariado tem, por exemplo, de comprar um produto fora aquele preço exorbitante, o Estado a nível interno disponibiliza, mas com um preço prontamente acordado. E tenho a certeza que uma das políticas primordiais que se vai efetuar para a Reserva Estratégica Alimentar é que esses produtos façam parte dos tais chamados preços vigiados, ou seja, os preços vigiados são aqueles que não podem ter alteração sem o beneplácito, por exemplo, do Ministério das Finanças, concretamente na área que vigia, portanto, os preços. Então, estamos aqui a querer dizer com isso, não é? Que, tanto, e um dos elementos primordiais da Reserva Estratégica Alimentar é que também a reserva vai passar a comprar a produção nacional, ou seja, os produtores nacionais poderão vender os seus produtos para a Reserva Estratégica Alimentar sem desprimor de facto que eles vendam a outros playmakers econômicos. Estamos lembrados, por exemplo, que aqui em Angola saem muitos produtos do campo para a República do Congo e para a Namíbia, até para a própria Zâmbia. Mas estamos aqui, tanto com isto, querer dizer que a Reserva Estratégica Alimentar certamente terá um elemento preponderante primeiro na estabilização dos preços, depois na capacidade da recuperação do poderio de compra das famílias e concomitantemente no bem-estar social das famílias, porque, portanto, os preços que agora se praticam na cesta básica, de facto, não são católicos. Doutor Jerônimo, quer dizer alguma coisa? Vamos atender o nosso, mais um ouvinte, que veja a falar. Alô, ouvinte, bom dia. Com quem estamos a falar? Senhor Lucas Catevala, tem a palavra. A temática é muito pertinente. Quero também aproveitar o ensejo para saudar aí os senhores que estão aí, os países que estão aí a representar, não é? A falar, a dissertar sobre esse tema muito importante. Eu gostaria, na verdade, de contribuir pelo seguinte. Todas as nações desenvolvem-se economicamente quando há um sério programa de investimento na agricultura. E, para nós falar de perspectiva para esse ano, 2022, a minha ótica, na minha visão, eu acho que o executivo deveria começar a pensar no que fazer. Não é? Eu creio que já há muitos programas, mas há que implementar, há que colocar em prática os programas que eles têm aí em carteira. E nós precisamos que o executivo olhe para a agricultura, olhe seriamente na agricultura, porque não adianta importar milho. Eu vejo que estão a importar milho, isso é uma vergonha. Nós temos terras aráveis, temos aqui rios, temos muita água. Então, por que importar milho? Até a arroz justifica a sua arroz, mas o milho também para importar o milho. Então, o governo tem que parar, não tem que parar de brincar com o povo angolano. Eu não quero somente criticar, porque de crítica esse país está cheio. Todo mundo critica o governo e não é bom só criticar. Precisamos também ajudar. Mas ajudar é que não é nós, principalmente o senhor Pascoal que está aí. Eu acho que é alguém, não é? Também sou jurista, intelectual. E eu quero que, em vez
olharmos somente para nós, para a nossa família, devemos olhar para o angolano, olhar para a pátria angolana. E começar não é saber de que se nós não contribuirmos para que esse país mude, vamos olhar para outros países modificados, lindos, mas nosso país sempre continuará a manuseio. Então o governo tem que apostar seriamente na agricultura. Eu vou dar um exemplo de energia elétrica. Há muitas reclamações, por quê? Porque até Beta ainda mesmo, quando vai colocar luz num bairro, ele põe criando inimizades. Por quê? Coloca luz numa casa, a outra não coloca. E se passa anos e anos, os vizinhos odeiam-se porque ele tem, outro não tem. Isso não é bom, isso não é bom. No entanto, se for para o governo, aquilo se vai para o angolano, se para o povo, governa-se para o irmão que está ao teu lado. Porque nós não queremos passar a sua vida a criticar, não. Nós queremos que nós sejamos tidos e achados. Relativamente à corrupção, eu creio que, eu também sou jurista, se alguém roubar uma garrafa de gás agora, ou um telefone, seriamente ou certamente irá sumariamente julgado e iria preso. Mas nós temos pessoas a desviarem milhões e milhões. Temos aí processos, e tudo bem, há um procedimento a ter em conta, legal, mas duvido que alguém vá preso. Eu duvido, e põe a minha mão que alguém desses senhores que tiveram milhões e milhões, um deles vá preso. Duvido. É a minha contribuição, que Deus nos abençoe. Obrigado, nós, senhor Lucas Catevala, pelo seu contributo. E temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Ouvinte, bom dia. Alô? Estamos com algumas dificuldades. Alô, bom dia. Bom dia. Agora sim, estamos a ouvi-lo em boas condições. Com quem estamos a falar? José Cule Catimo. Senhor José? José Cule Catimo, a partir do bairro Carlos Beco. Qual é o seu contributo, senhor José? A minha contribuição, estou acompanhando atentamente o tema, mas eu queria dar como um conselho, como as reclamações, como os outros já que me antecederam, então falaram sobre agricultura. Mas eu vou falar sobre o nosso Pascoal e outro preveniente também, que ali já acabou de falar, que não é bom criticar, porque, mas não, eu diria que criticar até não é crítica, é ajudar. Se o governo quer ajuda, ele pede ajuda, então as críticas têm que vir mesmo das pessoas que eles estão a sofrer. Então, eu consideraria o nosso governo no momento, porque tanto um dia passará na oposição. Será que ele assim vai criticar ou não? Porque se ele não aceita de ser criticado, amanhã quando passar na oposição vai criticar ou não? Porque agora a reclamação que existe é mesmo o sofrimento das pessoas. E não há mais dizer aquilo que não é porque o partido da oposição que está a insinuar as pessoas. Nada. E eu perguntaria também, anteriormente, quando a oposição sofre um ataque político, o próprio governo tinha respondido que aquilo está a pagar o mal que ele fazia. Aí mesmo agora que houver perdas humanas, digamos a parte do Capupa, o exemplo concreto, também o exemplo do Congresso da UNITA que se passou depois aqui na nossa província de Benguela, são perdas humanas, mas a nossa polícia mesmo é que matou, ninguém se preocupou para criticar isto. Mas quando é criticar o governo, as pessoas parece que ficam a reclamar que não, isso não é nada falta de respeito. É assim que vamos construir o nosso país, caros irmãos. Então, temos que optar mesmo isso. Se o próprio governo quer dizer que precisa de ajuda, então tem que aceitar também as críticas. Se não aceita as críticas, então que ajuda então precisa? Eu me interrompo por isso. Obrigado, senhor. Então, companheiros, vamos aceitar as críticas, porque é só assim que vamos construir o nosso país. Obrigado, senhor José Catimo, pelo seu contributo. São 9h53 na Rádio Eclésia. Queremos também aproveitar aqui e ler alguns comentários dos nossos internautas. Wilson Calumbombo Capita
Escreveu saudações fraternais a este grêmio da Umunga, extensivo aos dignos convidados. Gostaria de saber por parte do jurista como vê o papel dos órgãos judiciais, mormente ao combate à corrupção, e ele escreveu também que não há impacto na vida do cidadão ao aumento do PIB. Esta é a opinião do internauta Wilson Calumbombo Capita. E Luísa Nambalo, a partir de Luanda, escreveu cordiais saudações. Que estratégias o nosso governo podia usar para solucionar os problemas da classe médica e dos professores em todos os níveis, visto que o trabalho que eles exercem são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Foram então assim estes comentários dos nossos internautas. Temos mesmo pouco tempo para a nossa conversa. Vamos tentar ouvir o Pascoal Luís para também já se fazer dar as suas considerações finais mesmo desta nossa conversa, perspectivas socioeconômicas para 2022. Ok, respondendo à primeira questão do... Não precisamos responder, né? Isso pode ficar no ar. Sim, sim. Certo. Sobre as perspectivas, nós já adiantamos antes, não é? Passariam necessariamente, primeiro, a continuidade do Programa Nacional de Desenvolvimento 2018, que foi 2022, agora esticado para 2025, o reforço das políticas de assistência sociais, quer a nível de financeira, quer a nível de disponibilização dos kits, nível de empregabilidade, não é? E sobre aqui a assistência financeira, o POEM da assistência, por exemplo, do agregado familiar em função do número de filhos, seria, de facto, uma boa política. A recuperação do poderio de compra das famílias, aqui a todos os níveis, diria a nível de capacidade, por exemplo, da aquisição dos produtos da cesta básica, como também aqui a nível de empregabilidade, portanto, os níveis de empregabilidade. E nós aqui dissemos, de facto, que ao Estado, o Estado não tem que se preocupar muito, ser ele a empregar toda a gente. O Estado que deve fazer é criar políticas de empregabilidades conducentes, portanto, criar políticas para que os setores, os atores privados possam, portanto, ter as políticas de criação de empresas e tudo mais que existem facilitadas para, portanto, esses também contribuírem para o engrandecimento deste setor. Uma outra questão, que estamos em ano eleitoral, o que nós precisamos também é criar os índices de consciencialização a nível da participação cívica dos cidadãos. Eu até tenho dito que precisamos refletir e seriamente no binômio de que a vida após as eleições, a vida não termina depois das eleições, ou que um partido ganhe ou perca, não. Existe vida após as eleições. E o que nós precisamos, de facto, inculcar na consciência, aqui com maior preeminência da juventude, são aqueles valores de patriotismo e de cidadania. Porque, por exemplo, eu não entendo como é que alguém se manifesta, a nível da manifestação. Na manifestação nós estamos a reivindicar um direito que nós entendemos que não está a ser disponibilizado. Então, eu se não tenho, por exemplo, estou a reclamar falta de transporte público, por exemplo, eu não entendo que quando me vou manifestar, vou queimar o meio de transporte público. É um contrassenso. E, de certa forma, até nós poderíamos dizer a todos os níveis, porque até existe a lei de reunião e de manifestação, um dos princípios, um dos colorários, o artigo 47 da Constituição da República, mas que depois nos remete a esta lei, por exemplo. Esta lei traz os meandros de como é que uma manifestação deve ser executada. E uma das questões primordiais é que a manifestação é pacífica. Agora, não entendo como é que pessoas vão se manifestar, levam gasolina, levam pneus, se é uma manifestação ou se querem incitar um estado de guerra que de veras, pela nossa história comum, não é? A nossa história comum e muito próxima não foi de facto
não temos boas lembranças, pelo que reprovamos veemente os níveis, por exemplo, de conversação neste âmbito, portanto, não são de todas bastante aceitáveis. Então, o que nós precisamos, de facto, é recuperar esses índices de cidadania, entender que a democracia, aqui as eleições, é uma festa. É como se fôssemos uma partida de futebol. Vamos celebrar, portanto, um sistema que nós instituímos, que de 5 em 5 anos o poder originário, portanto, é restituído ao povo e o poder derivado espera a aprovação do poder originário. Pura e simplesmente, aos partidos políticos existe aqui responsabilidade. Há um dado aqui muito interessante. Na África, para terminar, o Nelson Mandela, quando foi liberto, nos anos 90, estava em conversação com o governo de segregação racial, e o Winnie Mandela, que foi a sua esposa falecida, a mãe Winnie, estava na altura a comandar uma outra equipa, quer dizer, estavam em conversações, mas existia aqueles tumultos, arruaços na África do Sul. E quando Nelson Mandela inquiriu de Winnie Mandela, o Winnie disse: não, é o povo que está fazendo isso. Ele disse: não, o povo tem um líder. Então, o que estamos a querer dizer que os líderes aqui, principalmente na época eleitoral, têm uma responsabilidade acrescida no sentido de moderar os seus discursos, de moderar as suas posições, porque tem fortes repercussões a nível das pessoas. E temos aqui, por exemplo, já para terminar mesmo, a nível também de sugestão, além das políticas cambiais, por exemplo, a humanização dos serviços públicos era importante, me diria, a nível da saúde e todos os níveis. Eu penso que, a ser assim, portanto, nós teremos, de facto, perspectivado 2022 sem desprimor de que existem coisas que nós não podemos programar e nem podemos, de facto, ter noção de como é que vão acontecer. Obrigado. Dr. Jerônimo Chimbamba, já sim, para terminar. Sim, para terminar mesmo, devo dizer que, começando com o último interveniente, não é? É preciso termos em conta de que o amigo é aquele que te critica com verdade e não aquele que te elogia com falsidade. Logo, o nosso Estado tem de saber receber críticas para melhorar. No entanto, o penúltimo interveniente praticamente disse o que eu estava já para fazer menção: agricultura. A fatia para o setor da agricultura é muito baixa. Mas ora vejamos a diferença entre aquele que está no Ministério da Educação com aquele que trabalha na EGT. Veja a diferença salarial. Então, é necessário que se olhe para o Ministério da Educação e da Saúde como elemento fundamental para o efeito. É necessário que, conforme disse o doutor, quanto às divisas, como não há mais maneira de como, desse momento, recuperar os ativos, é necessário que aqueles ativos recuperados, não é, sirvam para políticas emergentes através do mercado internacional, a fim de que as coisas no mercado baixem. Agora, quanto à política do próprio mercado, temos que analisar bem essa teoria, não é, das duas funções, Angualissar e Leonel Carri, como é que está. E, politicamente, é necessário que o nosso Estado, não é, o partido que sustenta o Estado, que é o governo, tem de ter espírito desportivo, saber perder, saber ganhar, saber empatar, porque necessariamente, se nós tivermos esse espírito desportivo, vamos saber pôr cada um no seu lugar e fazer cada coisa com o seu tempo, porque em ciências políticas diz que quem é partido, o partido é formado com duas finalidades: para ganhar, para permanecer no poder, como para conquistar o poder. Logo, aí estamos a olhar naquilo que deve ser o elemento fundamental. Não existe em nenhum país do mundo democrático partido da oposição, mas sim partido na oposição. Porque é aquele que está a procurar, buscar conquistar também o seu lugar. E que haja alternância no poder, e que evitemos também que aqueles arruaceiros não estejam nas manifestações, porque não são os manifestantes que fazem a arruaça. Alguns infiltrados fazem confusão ali para manchar o bom nome dos manifestantes. Bem, Dr. Jerônimo, muito obrigado. Obrigado, caros convidados, pela vossa presença aqui, e queremos sempre contar convosco
nas próximas oportunidades. E aos nossos estimados ouvintes também queremos agradecer pela vossa audiência, e o programa Corrupção fica por aqui, na certeza de voltarmos em 15 dias. Na coordenação esteve Gabriel Romeu, na técnica António Mateus, supervisão de João Malavindele, controlou a transmissão do programa na página do Facebook Avisto Mbota, e a estagiária da Umunga, Valentina Sachilanda. Eu sou Donaldo Souza. Seja responsável, denuncie casos de corrupção que acontecem nas suas comunidades. Bom dia e boa quinta-feira.